Boa noite a todos, meu nome é Lucas, como vocês já sabem, né? A gente está participando do curso de Sociologia e Direitos Humanos, né? É um curso voltado para o ensino fundamental, né? Esse curso, mas dialogando com a ideia de Sociologia e Direitos Humanos, né? Convido para vocês curtirem nossa página no Instagram, acompanhar os cursos, acompanhar as postagens, né? Esse curso está sendo mediado principalmente pelo Instagram e pelos e-mails, né, e também pelo YouTube, né, onde as aulas estão ficando, né, lá é o lugar onde a gente está deixando as aulas. Então acompanhem as aulas, curtem, se tiver alguma dúvida comentem, alguma coisa que a gente responde, e continuar nesse diálogo que a gente está tendo, né. Espero que vocês estejam gostando, né. Próxima semana, semana do carnaval, então bom carnaval a todos. Gostaria de agora falar um pouco, né, sobre o curso, a proposta dessa aula, né. Então, lembrando que esse é o curso, um dos cursos que nossa página está oferecendo, né, são cursos de extensões gratuitos, esse daí mais voltado para o ensino fundamental, a gente tem outro também mais voltado para o ensino médio. É importante que quem está num pode se inscrever, pode acompanhar as aulas do outro, né, e vice-versa. Eu acho que eles até se complementam. Vejo, então eu tento fazer muito dessa questão, né, de como dialogar entre um e outro, né, mas sempre reservando a especificidade de cada um. Então vamos dar continuidade. Esse curso é muito voltado para quem está atuando diretamente no ensino fundamental, assim como o outro também voltado para quem está trabalhando no ensino médio. Então, enfim, são dois cursos que se voltam para profissionais que atuam na educação básica, né? E que queiram conhecer um pouco mais, seja eu sobre sociologia ou queiram conhecer um pouco mais sobre direitos humanos, né? Um foco bem forte dos direitos humanos, tendo em vista a necessidade de inserção desses componentes ao longo do ensino básico, né, do ensino médio e do ensino fundamental especificamente, né, que são os objetos desse curso, mas é algo que é um conteúdo que tem que permear a educação básica e que é bastante importante. Então você pode, então convido a todos a compartilhar também, até com outras pessoas que queiram conhecer um pouco mais. As aulas anteriores elas estão disponíveis, então você que perdeu a primeira aula pode voltar lá, acompanhe nossa página, veja o link antigo, e siga, ainda dá para ver. Qualquer dúvida comente e a gente pode abrir um diálogo a partir dos comentários, né? Como eu disse, o curso volta-se para quem atua diretamente, né, nas áreas do ensino básico, né, da educação básica. Elas são obviamente divididas em dois cursos, mas os profissionais podem atuar nos dois, os profissionais que atuam nos dois segmentos podem ir acompanhando as aulas, né. Tendo em vista que é um curso voltado para profissionais de educação, para melhor trabalhar, conhecer um pouco mais, né, se formar, se aprimorar nos conhecimentos sobre o tema, visa justamente trazer um pouco dessa ideia, né, para muita gente. A temática dos direitos humanos é algo constante, então já sabe, né, já conhece bastante do que eu estou falando aqui, mas para outros ainda pode ter um pouco de desconhecimento e até também é importante que a gente traga uma visão para além do que é o senso comum, né, que vê os direitos humanos como algo negativo. Não, os direitos humanos são direitos de todo cidadão, todo ser humano, na verdade, e se dividem em vários direitos, são fundamentais, então é importante a gente ter essa ideia. Obviamente o curso é bem básico, né, então eu trabalho assim, meio que os temas de uma forma assim, de forma um pouco mais básica, né, justamente para tentar introduzir essa temática, né, de forma que pessoas que ainda não tiveram contato possam aprender, né, mas sempre também me preocupando por trazer um conteúdo de qualidade para que vocês aprendam, né,
obviamente, por ser um curso introdutório, né, ele vai ser, ele vai, ele vai ser, assim, de certa forma, um pouco panorâmico, né, então a gente vai passar um pouco por cima, sem nos aprofundar muito, mas tendo o aprofundamento necessário para que a gente possa aprender algumas coisas relacionadas ao direito humano e a importância dos direitos humanos, né, da educação em direitos humanos e de por que os direitos humanos, dada a sua importância, eles estão incluídos no currículo da educação básica, né? Então, é muito nesse sentido. Então, por ser um curso voltado para profissionais, eu trouxe algumas temáticas que se voltam para que é importante que profissionais que atuam na educação básica possam compreender, principalmente professores, né, educadores. A aula de hoje eu vou tratar um pouco sobre direitos humanos e direitos da criança e do adolescente, né, ou seja, especificando um conjunto legislativo, né, importante, né, que é a Lei 8.069, né, que é uma lei fundamental, uma lei bastante avançada, né, no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. Ele, segundo a LDB, ele tem que estar nos currículos da educação básica. A própria LDB fala, né, que o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdos relacionados aos direitos da criança e do adolescente, né, tendo com base o ECA, né. Então é algo que está no currículo do ensino fundamental e é algo que se liga com direitos humanos, né. A gente vai ver como o conteúdo do ECA é uma forma de garantir direitos humanos da criança e do adolescente, né. Então é fundamental, é conteúdo obrigatório do ensino fundamental, ele é fundamental enquanto conteúdo também. Então, assim, vai ser uma aula muito, muito importante, né, para quem já atua, para quem ainda está se preparando para atuar como professor nessas áreas. É importante porque cai muito em certames de concursos públicos para provimento de cargos na carreira do magistério na educação básica. Então também é algo fundamental na política, né, de gestão de pessoas, né, no sentido de que na política de qualificação, né. Então é muito importante para você que almeja também concurso público nessa área, conhecer um pouco. Para você que já trabalha, é importante, é fundamental também, porque não só porque é obrigatório, né, então você vai necessariamente ter que trabalhar com esses conteúdos na sua sala de aula, quando você estiver lecionando para o ensino fundamental, mas também porque o conhecimento sobre o ECA ajuda a coibir formas de violação de direitos humanos. Então é algo fundamental, né? Por isso ele foi incluído como componente curricular, não, como componente obrigatório, né, nos currículos do ensino da educação fundamental, né? É importante que a gente vai ver o que? Primeiramente conceituar, né, o conceito básico, né? O ECA é uma lei, né? É a lei, o número dela é 8.069, né? É uma lei que trata justamente dos direitos da criança e do adolescente, né? É uma lei bastante protetiva, que veio resguardar os direitos humanos das crianças e dos adolescentes. A gente tem que ver que, primeiramente, saber o que a lei entende por criança e o que a lei entende por adolescente, né? Criança é a pessoa até 12 anos, né? E adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos, né? Então o ECA se aplica, rege um conjunto de direitos relacionados a essas pessoas, né? Primeiramente entre até 12 anos e entre 12 e 18 anos. É fundamental também entender que o ECA pode ser, às vezes, aplicado para pessoas entre 18 e 21 anos, né? Mas é uma exceção, né? A gente vai ver ao longo da aula como ela é uma exceção, mas é principalmente entender essa questão. Também tem o estatuto que vocês vão ver também, que é o estatuto que é o estatuto que rege a juventude, né? Estatuto da Juventude, que ele também fala sobre o jovem, né? O jovem entre 15 e 29 anos, né? Então, assim, se a gente for ver, há um ponto
de imbricamento entre adolescente e jovem, né? Então tem um jovem adolescente, que vai ser aquele que entre os 15 e os 18, até os 18 anos incompletos, né? Que vai ter seus direitos resguardados pelo ECA, e aquele dos 15 até os 29 anos, né, que é justamente o jovem. Então a gente vai ver que tem essa área de encontro, né? Então, ou seja, entre 15 e 18 incompletos, ou seja, 17 anos, o adolescente vai ser um adolescente jovem, né? Então a gente se observar assim, a gente vai ver que há uma área de intersecção entre os direitos da adolescência, né, regidos pelo ECA, e os direitos da juventude, né, que é o jovem, que é o adolescente jovem, né. Essas duas leis são importantes, né, justamente para pensar no direito da infância e adolescência, né, o ECA, e os direitos da juventude, né, para aquele jovem que vai até os 29 anos, né. Então é importante a gente conhecer um pouco dos dois, né? Entender que tem áreas de interconexão. É importante a gente pensar, o que eu pensei foi justamente um pouco do contexto histórico em que emerge esse conjunto normativo, né? Essa normativa, né? Então a gente vai pensar que a primeira política pública que o Estado brasileiro teve para com a infância e a adolescência não foi a mesma política pública que a gente tem com o ECA hoje, né? Então não é o mesmo conjunto legal, isso não é a primeira vez que o Estado olha para a criança e o adolescente, ele já olhou com outros olhos, já olhou em outros momentos, né? Então a gente vai ver um pouco disso, né? A primeira percepção de política pública relacionada à infância e à adolescência é justamente o que era chamado de direito penal do menor, né, que estava previsto principalmente no nosso Código Criminal do Império, né, e no Código Penal da República, né, de 1890. O que era isso? Ora, era uma legislação que se importava principalmente em reprimir aquele adolescente que veio a cometer um ato, né? Então a primeira política pública é uma política pública penal repressiva, né? Então a gente não tinha a ideia que a gente tem hoje de que o Estado acolha a infância e a juventude. Não, muito pelo contrário. A primeira política pública é uma política pública penal, de controle social, de repressão, né? Única e exclusivamente dessa forma, né? Então era chamado de direito penal do menor, né? Justamente se preocupando em como punir esse, abre aspas, menor de idade, como o Estado poderia punir, né? Era visto apenas sobre essa ideia do sujeito a ser criminalizado, né, pelo Estado. Evoluindo disso, a gente vai ver que há um deslocamento, já um pouco de melhora no que foi chamado da doutrina da situação irregular, né? A gente já pode dizer que é uma evolução em relação a visão que o Estado tinha anteriormente. Não se compara com o que a gente pensa hoje em dia, né, sobre a partir da ótica dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais. É algo que a gente já evoluiu em relação a essa doutrina, mas a doutrina da situação irregular já era a sua época um avanço em relação à anterior visão, porque se antes o Estado só olhava para o adolescente para reprimi-lo, só olhava com os olhos da política criminal, né, só pesava sua mão sobre o adolescente, não para acolher, mas sim, justamente para punir. Hoje não, houveram vários deslocamentos que permitiram que em vez do Estado em vez do Estado punisse, ele começasse a acolher. Mas a superação da doutrina do direito penal do menor veio justamente com a ideia da doutrina da situação irregular. O que era esse conjunto filosófico e epistemológico que o direito e o Estado
utilizavam para para lidar com o adolescente, né, e a criança. Justamente a doutrina era trabalhar com a ideia de uma situação irregular. Então, eles trabalhavam epistemologicamente, ou seja, eles conheciam o adolescente e a criança a partir de uma ideia de situação irregular. Qual era? Via a situação irregular e tentava corrigir. Então, era sempre um binômio, né? Abandono, delinquência, né? Então, continuava pensando em formas de repressão, mas também se ligava também na ideia do abandono. Sempre havia sobre essa ideia. Então, há uma situação irregular com esse adolescente, então vamos resolver, né? E sempre a partir desse binômio. Ou era abandono e tentava-se buscar soluções para esse abandono, ou era delinquência também. O Estado via como delinquente e tentava reprimir. Ainda continuava nessa ideia repressiva, né? Mas já é um avanço em relação à anterior percepção, né? A próxima visão que o Estado vai ter, o próximo conjunto epistemológico que o Estado vai representar, vai criar uma representação sobre a infância e a adolescência, vai ser justamente a ideia da doutrina da proteção integral. Essa é a forma como o Estado hoje em dia enxerga a questão social, né, relacionada à infância e à adolescência. Então, hoje a gente trabalha, o ECA ele é baseado filosoficamente, a inspiração filosófica e epistemológica é justamente essa doutrina da proteção integral da criança e adolescente, né? Que quer dizer o quê? Ela não vê mais o adolescente como um sujeito que tem que ser reprimido, né? Em que eu vou aplicar uma pena, necessariamente apenas vê-lo enquanto alguém para ser criminalizado. Também não vai trabalhar com esse binômio, né? Abandono e delinquência, né? Porque agora a gente já pressupõe que a criança e o adolescente são sujeitos de direito e merecem a proteção integral, né? Eles passam a se inserir na categoria de sujeito de direitos, são sujeitos de direitos humanos, né? Então é necessário respeitar os direitos humanos da criança e do adolescente, isso é fundamental. E é fundamental que a gente pense o quê? Que o ECA ele vai trazer um novo norte para se pensar a infância e a juventude, né? De que forma? Porque agora, com a ascensão do ECA no ano de 1990, mas já também influenciado pela nossa Constituição Cidadã de 1988, que vai trazer, vai constitucionalizar vários dos direitos humanos estampados nos tratados e convenções internacionais, e vai ser uma carta que vai trazer de novo a democracia para o Brasil, vai se inundar do princípio democrático, né, das ideias republicanas, né, da proteção dos direitos humanos. Então essa Constituição vai trazer também a necessidade de que a infância e a adolescência fossem mais protegidas, né, e que a infância e a adolescência, o adolescente e a criança, elas tivessem protagonismo sobre sua história, né? Elas pudessem ser ouvidas, né? E como sujeitos de direito, né? Também elas fossem assim entendidas, né? Pelo Estado. Então, se a gente vê, por exemplo, o artigo 227 da Constituição, que eu passo uma leitura breve aqui, ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então vejamos bem, né? O artigo 227 da Constituição, ele já fala um pouco sobre o direito da criança e do adolescente, né? Então ele vem nesse sentido, né? A nossa Constituição é de 1988 e 1990 emerge o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Como uma norma que vai proteger a infância e a adolescência, né? Então ele vem nessa linha da Constituição, ela trabalha com a ideia da proteção integral à criança, né? A gente viu que a própria Constituição fala
fala uma série de direitos que tem que ser assegurado, né, a criança, adolescente e ao jovem, né, e entre eles o direito à absoluta prioridade. Então, daí a ideia, né, da prioridade do interesse da criança e do adolescente, e desses direitos, né, elenca um catálogo de direitos, né. Eu aconselho que vocês vão lá na Constituição Federal de 1988, leiam o artigo 227, né, é bom conhecê-lo, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né. A gente vai ver justamente esse conjunto de direitos lá. O ECA a gente vai ver que a proteção da infância e da adolescência ele foi colocado como uma normativa na própria Constituição. Então, assim, a gente vai ver que há uma constitucionalização dessa proteção da infância e da adolescência e da juventude. O que isso quer dizer? Ou seja, que a lei mais alta do nosso ordenamento jurídico se preocupou com esse conjunto de com essa proteção, né? Esse arcabouço legal e essas políticas públicas, né? São fundamentais, né? É importante a gente pensar que o quê? O ECA ele tem alguns princípios básicos, né? Que a gente vai trabalhar um pouco aqui. Um princípio é justamente a ideia da proteção integral, né, que justamente vai um pouco nessa epistemologia de conhecimento, né, do papel da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos, né. Então, assim, a gente tem que o Estado ele vê a criança e o adolescente enquanto sujeitos de direitos, né. E essa proteção integral está lá no artigo 1º do ECA, né, que fala que essa lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, né? Então a abertura da lei é justamente a ideia da proteção integral, né? Um princípio básico que é justamente o princípio da prioridade absoluta, né? Ele está no ECA, mas ele também está na própria Constituição. Se a gente se lembrar, ele vai falar somente o quê? Que fala da prioridade absoluta, né? A própria Constituição, no artigo 227, traz esse princípio, que também vai estar no ECA, né? Que fala sobre a prioridade absoluta na proteção da criança e do adolescente, né? Garantindo principalmente em algumas manifestações, quais vão ser primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública, né? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais, e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Aqui o próprio ECA, né, a gente viu esses dispositivos aqui vindo do próprio ECA, né, é importante que essa prioridade absoluta vai justamente, né, ser especificado através justamente disso, né, primazia em receber socorro e proteção, precedência no atendimento dos serviços públicos, né, e das políticas públicas, preferência na formulação e na execução dessas políticas sociais, e também a destinação privilegiada de recursos, né, para a área da infância e da juventude, né. Então, a absoluta prioridade da criança e do adolescente, enquanto direito, ela vai se desdobrar justamente nessas quatro tópicos que eu falei aqui, segundo a própria lei, né? A gente vai ver que há também um princípio chamado princípio do superior interesse da criança e do adolescente, né? Então, assim, a gente vai ver que que o ECA ele fala justamente na questão do superior interesse. Que quer dizer o quê? Que o interesse da criança e do adolescente ela tem que ser visto pelo Estado como uma grande relevância, né? Daí a própria ideia de enxergar a criança e o adolescente como sujeito de direitos é justamente nesse sentido, né? É importante que o próprio ECA dá mecanismo de interpretação, né? A gente sabe que nenhuma lei ela é autoexplicativa, né? A lei, como a palavra, né,
E ela é passível de várias interpretações. E havendo uma dúvida sobre a interpretação, a melhor interpretação sobre a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio ECA ele nos traz algumas formas de solucionar essa antinomia, né, que eventualmente possa surgir, né, ou seja, sobre a dúvida se num determinado caso concreto a aplicação do ECA vai ser de tal forma ou de tal forma. O próprio ECA nos traz um conjunto de critérios de interpretação, né, para a gente poder interpretar na operacionalidade concreta, né, ou seja, no dia a dia, qual é a melhor saída para aquele conflito, né, envolvendo o direito da criança e do adolescente, né. Então, isso aí está no artigo 6º, né, que eu passo agora uma breve leitura, né. Fala justamente o quê? Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se destina, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então aqui alguns critérios vão ser o quê? Os fins sociais a que a lei se destina, né, aqui entendido enquanto o fim mesmo dessa lei, né, assim entendido para a sociedade, né, qual é o objetivo dessa lei. Então a gente tem que voltar a pensar essa lei para trabalhar essa questão, né, pensar qual objetivo o legislador queria garantir na sociedade para conseguir. Então esse é um critério de interpretação, né? Qual foi o objetivo? Uma máxima proteção para a infância e adolescência. Então essa finalidade deve estar presente na análise do ECA, né? Também a ideia do bem comum, né? Então ela se liga a uma ideia do bem comum, né? E o próprio Estado, né? O objetivo, por assim dizer, máximo do Estado é realizar o bem comum, né? Então se liga a ideia da vida em sociedade, né? E de como essa vida em sociedade exige uma forte proteção da infância e da juventude, né? Também os direitos e deveres individuais e coletivos, ó. Aí o nosso paralelo com os direitos humanos, mais uma vez, né? Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre direitos humanos, mas em alguns momentos eles vão ser expressos, né? Esse é um dos momentos em que em que a ideia dos direitos e deveres individuais e coletivos, aqui ele está falando somente dos direitos humanos constitucionalizados, né, que vamos falar somente do direito à liberdade, à vida, saúde, educação, à dignidade humana, né? Então, os direitos e deveres individuais e coletivos, eles têm que ser critérios de análise do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também, e essa é muito importante, pessoal, talvez uma das mais importantes dessa norma, né, desses critérios interpretativos, é somente o critério interpretativo de se levar em conta a condição peculiar da criança e do adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento. É ver que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Então eles têm protagonismo em sua vida, eles devem ter, né? Mas, e por isso eles têm todos aqueles direitos que todos os direitos humanos de qualquer outra pessoa, né? Qualquer um de nós. Mas em virtude de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, ela tem uma série de outros direitos que vai ser resguardado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a máxima proteção dessa pessoa em virtude dessa condição, né? Então esse é um critério muito importante de interpretação, né? De ver essa situação da criança e do adolescente, né? Enquanto sujeitos, pessoas em desenvolvimento, né? A gente vai ver aqui um pouco sobre a gente tá vendo um pouco sobre esses direitos, né, a importância do direito da infância e da adolescência, né, ver como fundamental é essa lei, né, ela é muito avançada, justamente por trazer uma máxima proteção
a criança e o adolescente, né? Criar mecanismos de proteção. Ela também direciona políticas públicas no sentido de que cria, ela designa competências para órgãos que vão atuar na proteção da infância e da juventude, né? E aqui eu vou falar alguns que estão previstos no ECA, né? Um deles é justamente o que? É o Conselho Tutelar, né? Eu creio que todos conheçam, né, o Conselho Tutelar, pois ele é um órgão fundamental na questão da proteção da infância e da juventude. Ele está previsto no artigo 131 do nosso ECA. Ele fala que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Só da leitura a gente pode ter algumas... entender um pouco do desenho institucional desse órgão, né? Só dessa leitura a gente compreende um pouco disso, né? Aí você pergunta, como assim? Ora, quando a gente fala que é um órgão permanente e autônomo, quer dizer que é justamente que esse órgão vai ter uma certa autonomia na sua atuação, né? Quando a gente fala que é um órgão não jurisdicional, a gente está falando que ele não integra a estrutura do Poder Judiciário. Lembrando o que? Aquela divisão dos poderes, né? Que é o Poder Executivo, ele tipicamente atua diretamente na execução de políticas públicas. O Poder Legislativo, ele cria as leis, né, e fiscaliza o Poder Executivo na execução dos serviços públicos. E o Poder Judiciário, ele julga eventuais conflitos de interesse, né? Então, assim, quando a gente fala isso, a gente já identifica que o Conselho Tutelar não faz parte do sistema de administração da justiça, né? Então ele não é um órgão jurisdicional, ele não resolve conflitos de interesse, né? Ele está atuando ali mais para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, de realizar essas políticas públicas de proteção, né? É importante pensar a capilaridade no Brasil dessa ferramenta de proteção, né? Dessa instituição, né, de proteção, porque em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar, ou seja, em todos os municípios a gente vai ver a figura do conselho tutelar, né? Então é algo que tem que esse órgão percorre o Brasil inteiro, né, justamente para ter garantido em todas as cidades um órgão justamente para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? É importante que os seus membros eles vão ser eleitos para mandato, né, de 4 anos, né, permitida uma recondução desde que por outro procedimento de escolha, né. É importante que a lei fala que haverá no mínimo um conselho tutelar, né, mas podem haver, isso não impede que o município tenha mais de um, né, mas que tenha pelo menos um. Outro órgão também fundamental, né, outra instituição fundamental na proteção é justamente o que? A Justiça da Infância e da Juventude. Porque a Justiça da Infância e da Juventude, como o próprio nome sugere, ele é um órgão do judiciário, né? Então ele compõe a estrutura do poder judiciário, né? Então ele vai, eventualmente, ele vai julgar eventual conflito de interesse, né? Então ele é um órgão jurisdicional, ele na divisão dos poderes ele pertence ao Poder Judiciário, né? Um órgão do Poder Judiciário, né? Então a Justiça da Infância e da Juventude atua, ele exerce a jurisdição, né? Ele exerce esse poder de dizer o direito, né? Dentro da sua área de competência, né? Principalmente voltado aos litígios e nos processos que envolvam a criança, questões relacionadas a direitos da criança e do adolescente. Ele tem competência jurisdicional, principalmente para julgamento de... Aqui eu vou dar alguns exemplos, né, sem esgotar o tema. Sugiro que vocês leiam o ECA, né, tem o ECA perto de vocês, né, para sempre estarem olhando e consultando, né, para ver essas questões, para compreender melhor, né, e como eu disse, essa aula é apenas uma introdução, né, a gente vai um pouco que passar assim, todos os assuntos de forma panorâmica, né, mas com
o correto aprofundamento para dar uma noção inicial, mas assim, para um aprofundamento maior, eu sugiro que vocês continuem os estudos em casa, né, e leiam o estatuto, né. Então são exemplos de competências jurisdicionais da Justiça da Infância e da Juventude, né? O julgamento de ato infracional, ações de adoção, guarda, tutela, os casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, né? Uma eventual destituição do poder familiar, né? Ações de alimentos quando envolvem criança e adolescente. Vários desses julgados, quando envolvem criança e adolescente, eles vão justamente ter competência nas varas da infância e da juventude, né? Ou seja, nesse ramo da justiça da infância e da juventude, né? Então, a gente pode pensar essas competências para a justiça da infância e da juventude, né? Inclusive, algumas vezes, até ações que, em tese, não iriam para... se não houvesse interesse da criança e adolescente, não iria para lá, por exemplo, ações de alimento, né? Normalmente elas correm no juízo civil, né? Para a competência do juízo civil comum, né? Depende da lei de organização do Poder Judiciário local. Mas quando trata-se envolve direito da criança e do adolescente, ele vai ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude, né? Isso atrai a competência desse ramo, ou desse órgão do judiciário, né? Mas a Justiça da Infância e da Juventude também tem uma competência administrativa, qual seja, né? A competência típica realmente é a competência jurisdicional, mas ele também exerce uma competência administrativa. Em que sentido? Ora, ela pode disciplinar através de portaria ou alvará, né? Autorizar por alvará, ou seja, disciplina através de alguma portaria, ou emite um alvará autorizando algumas condutas, né? Essa regulamentação, autorização, o judiciário pode fazer, né? Principalmente o que? Aqui, entrada e permanência de criança e adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis em estádios, né? Ginásio ou lugar onde envolva competição esportiva, né? Bailes, né? Boates e congêneres, né? Estúdios cinematográficos, né? Teatro, né? Rádio. Então, todas essas questões, né? Ou seja, a entrada de criança em, por exemplo, um estádio, né? Um ginásio, em bailes, né? Entre outros, né? Que citado, se a gente pode pegar o próprio ECA e analisar, pode ser objeto de regulamentação por parte da Justiça da Infância e da Juventude em sua competência administrativa, né? Também pode regulamentar a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, né? Ou certames de beleza, né? Então, eu recomendo que façam uma leitura bem calma, né? Para conhecer um pouco desse órgão, né? Mas lembrando justamente que ele também tem essa competência de regulamentar e autorizar nesses casos, né? Então ele não age apenas exercendo a jurisdição, né? Ele exerce também uma competência administrativa regulamentar, né? Ele regulamenta através de portaria, né? A Justiça da Infância e da Juventude vai, através de portaria, regulamentar essas questões ou mediante alvará, né? Que ele vai autorizar, né? Então, vamos passar um pouco aí, né? Para o próximo órgão, né? Que é justamente o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele tem a função de ser fiscal da lei, né? Então é um órgão que vai fiscalizar a execução da lei, entre elas o ECA, né? Então o ECA, ele é os seus dispositivos, os direitos e os deveres ali trazidos, né?
os deveres para com o poder público, que são exigidos do poder público para a proteção da infância e da juventude, os direitos da criança e do adolescente, todos eles vão ser protegidos pelo ECA, e todos esses direitos que estão na lei, eles vão ser fiscalizados pelo órgão do Ministério Público, né? Então o Ministério Público tem essa função de proteção, de ser mais um órgão de proteção da infância e da juventude, de ser o fiscal da lei, ou seja, de fiscalizar o cumprimento dos direitos aqui nesse estatuto elencados, né? E de fiscalizar para ver se os órgãos responsáveis por efetivar as políticas públicas estão cumprindo com suas obrigações, né? Então é justamente o Ministério Público que pode fazer isso. Um exemplo de sua atuação é, por exemplo, promover o inquérito civil público e, a partir desse inquérito civil público, entrar com ação civil pública, né? Caso os interesses individuais, difusos ou coletivos relacionadas à infância e à juventude estejam sendo de alguma forma violados, né? Então esse é um exemplo, né? Vai ser também o órgão que pode demandar juridicamente, então ele pode entrar com ação, né? Ele tem essa capacidade postulatória, ele pode entrar com ação quando vê. Aí um exemplo, a ação civil pública, né? Que é precedida pelo inquérito civil público. Essa ação justamente visa proteger direitos individuais, coletivos ou difusos relacionados à infância e à juventude, né? Então esse é um exemplo também. Então é um órgão também fundamental, né? Um órgão que tem capacidade também de demandar políticas públicas, né? Principalmente um órgão que vai fiscalizar, de demandar juridicamente. O que eu estou querendo, voltando, o que eu estou querendo dizer é que pode demandar juridicamente pelo não cumprimento de uma política pública, ou seja, caso um órgão que seja responsável, né? Por exemplo, a Secretaria de Educação de um município, né? Esteja negando o direito à educação de uma criança ou de um adolescente, o Ministério Público ele pode vir entrar com ação contra esse município, obrigando o município a fornecer essas vagas, né? A fornecer essa educação, né? Então, um exemplo disso é a negação do direito à educação, que caso ocorra, né, vai ensejar que ele fiscalize e demande à justiça que o município corrija, né, esse erro, né, e passe a prestar esse serviço público, né, garantindo a matrícula, seja garantindo a matrícula da criança, seja garantindo a matrícula do adolescente, seja garantindo a permanência, né, da criança ou do adolescente, né, e seja garantindo uma sadia qualidade, né, no ambiente escolar também, né, também pode ser objeto de fiscalização do Ministério Público, né. Ele pode, como eu disse, ele pode demandar órgãos, seja atuando administrativamente, seja entrando na justiça, né, ou seja, demandando judicialmente para que políticas públicas sejam efetivadas para garantir direitos, né. Então é um órgão que também pode vir a fiscalizar políticas públicas, inclusive demandando judicialmente, né. Então é algo fundamental, né, assim, a gente, para pensar, pensando que essa lei foi idealizada justamente para garantir, né, essa proteção da infância e da juventude, e se ela não criasse órgãos especializados, né, que tivessem suas competências bem definidas, sua atuação bem definida, com profissionais qualificados, a mera lei, abstratamente, ela poderia não se tornar letra morta, ela poderia virar uma letra morta, né? Então a gente está vendo o quão bem escrito foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A série de direitos que ele traz, o quanto ela é protetiva, né? Justamente nessa ideia da proteção integral. Então, se a gente não tivesse
se apenas a gente tivesse promulgado a lei e trazido os direitos, né, através de lei, né, gerado essa série de direitos e obrigações, mas se a gente tivesse só feito isso, só trazido os direitos da criança e do adolescente, sem um desenho institucional de vários órgãos que pudessem garantir, fiscalizar, né, fazer políticas públicas, serem responsabilizados em caso de não prestarem serviço público, né, órgãos que julguem violações desses direitos, órgãos que atuem diretamente na política pública e na proteção, né, que tem essa capacidade de atuação. Caso a gente não tivesse feito esse desenho institucional, né, feito todos esses órgãos, a gente teria muita dificuldade, né? Porque, então, para isso é muito importante a gente conhecer esses órgãos, é saber onde, a quem procurar quando souber, quando estivermos diante de uma violação de um direito de uma criança ou de um adolescente, né? Quais são os órgãos responsáveis, né? Então é muito importante a gente conhecer, porque é muito importante a gente conhecer também os direitos ali elencados, né? Para a gente saber que caso esses direitos não estejam, não tenham sua efetividade na vida de uma criança ou de um adolescente, ou de um conjunto de crianças e de adolescentes, ou de uma coletividade, né, de crianças e adolescentes de uma determinada localidade, a gente, caso esses direitos não estejam no cotidiano dessas crianças, então a gente tem mecanismos institucionais para o Estado ele tem mecanismo institucional para tentar efetivar esses direitos, né? Ou seja, garantir que esses direitos não sejam apenas leis abstratas, né? E que esse patrimônio jurídico dos indivíduos e das coletividades, né, que envolvam questões de direito da criança e do adolescente, que esse patrimônio jurídico possa ganhar efetividade social, ou seja, possa ser vivenciado, né? O direito à educação, o direito à saúde, né? Tendo sempre em vista essa ideia da prioridade absoluta, né, no atendimento dos serviços públicos, né? Seja na educação, seja na saúde, né? E entre outros locais, né? Então no serviço de saúde, por exemplo, né, a criança ela tem prioridade, né? Justamente nessa ideia, né? É necessário que também criem políticas públicas em saúde para a infância e a juventude, né? Para evitar a negação do direito à saúde, né? Então é importante que a gente faça políticas públicas em todas essas áreas, né, específicas para a criança e para o adolescente, né? A gente pode falar um pouco sobre duas principais, né, atuações que o Estado tem com relação à criança ou ao adolescente, né? Que justamente a ideia o Estado pode utilizar mecanismos da medida protetiva e da medida socioeducativa, né? São duas medidas que o Estado pode tomar em um eventual conflito, né, envolvendo criança ou adolescente, né? É importante que a medida protetiva ela pode ser tomada tanto para criança quanto para adolescente, né? O que seja o Estado a aplicar uma medida protetiva, uma situação de risco, né? Uma situação de risco para uma criança, ou uma situação de risco para um adolescente, né? Por exemplo, a negação de um direito, alguma forma de violência está sendo praticada contra aquela criança ou aquele adolescente, né? Está havendo alguma negação de direito, né? Então a gente pode acionar, ou o Estado, né, no caso, ele pode acionar essa ideia da medida protetiva, né?
ela tem um rol exemplificativo, está na própria lei, e a outra é justamente a medida socioeducativa, né? Que essa é principalmente para o adolescente, ela é só para o adolescente, né? E esse adolescente que eventualmente praticou um ato infracional, que é uma prática de um ato que é tipificado como crime, só que a gente tem que ver que o adolescente ele não comete crime, né? Ele não recebe pena, ele não as questões relacionadas à prática de atos que sejam tipificados como crime, quando ela é praticada por adolescente, ele vai ter uma regulamentação própria, né? Diferente do Código Penal. Então vai ser justamente pensando no quê? Se lembra daquele princípio interpretativo que a gente viu do ECA, que tem que se respeitar a condição de pessoa em desenvolvimento, né, para criança e adolescente, né, informação, o termo correto é informação, então a característica de pessoa em formação, né, da criança e do adolescente, né, no caso, lembrando do artigo 6º, é justamente os direitos individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento, né? Então essa pessoa em desenvolvimento, né, que o adolescente ele tem que ser visto dessa forma, né? Então não pode se equiparar uma criança com uma pessoa que já é considerada assim imputável, né, para o direito penal, ou seja, uma pessoa acima de 18 anos, né, que vai ser regida pelo Código Penal e o Estado vai aplicar a ele uma pena, né? O adolescente, justamente por ser essa pessoa ainda em formação, ainda em desenvolvimento, o Estado toma umas certas medidas para que a gente não aplique uma pena, né, justamente a essa pessoa, vai aplicar justamente uma medida protetiva, que pode até implicar em uma certa redução da liberdade desse adolescente, né? Em alguns casos mais extremos. É possível aplicar uma medida socioeducativa ao adolescente que cometeu o ato infracional, que restringe de forma mais intensa a liberdade dele. Mas a gente tem que ver o caráter específico dessa medida socioeducativa, não pode ser confundido com a pena, né? Ela tem um caráter educativo importante, né? Que vai respeitar essa condição de pessoa em desenvolvimento, né? Lembrando, o Estado pode socorrer de uma medida protetiva quando estiver diante de uma criança ou adolescente, né, em situação de risco, e tem várias hipóteses na lei, mas essas hipóteses são exemplificativas. Então, vocês leiam essas hipóteses, mas sempre sabendo que no caso concreto pode ser aplicada uma outra, né? E que visa justamente fazer com que cesse a situação de risco, né? De violação de direito, ou que faça cessar essa violência, ou essa ameaça de violência que essa criança esteja sofrendo, né? Nessa situação de risco, né? Que é a situação de risco em que seja a medida protetiva. A medida socioeducativa, quando adolescente, e só adolescente, né, pode receber a medida socioeducativa, pratica algum ato que é tipificado como crime, né, e o nome desse ato é chamado de ato infracional, né, porque adolescente não comete crime, né, é importante isso, é importante a gente ter em mente isso, né. Vou dar alguns exemplos, né, de medidas protetivas, né? Por exemplo, acompanhamento aos pais ou responsável, né? Mediante termo de responsabilidade, né? É um exemplo, né? Que é uma medida protetiva que pode ser aplicada, por exemplo, pelo Conselho Tutelar, né? Orientação e apoio e acompanhamento temporário, também é uma medida protetiva, né? Entre outras medidas também, né? A inclusão em programa, a requisição de tratamento médico também, né? A inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio ou promoção da família, da criança, do adolescente, né? O acolhimento institucional também, né? Agora, tem algumas medidas
protetivas que essas que eu trouxe aqui são algumas que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, mas algumas só podem ser pela Justiça da Infância e da Juventude, qual seja a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta, né? Porque tudo que envolve questões relacionadas à guarda, tutela da criança, necessariamente precisa de algo de reserva de jurisdição. Então, por exemplo, colocar uma criança, né, que na família dela, ela que sofreu alguma violência, que seja necessário colocá-la em uma família substituta, né, seja através do instrumento jurídico da guarda, seja instrumento jurídico da tutela, ou até, eventualmente, da adoção, todas essas colocação de família substituta, ela precisa necessariamente passar pelo judiciário, né? A inclusão em programas de acolhimento familiar também, né, que é uma política pública específica, é uma política específica, né, de famílias que acolhem crianças por um determinado tempo, justamente em apoio ao Estado, né? É diferente e se relaciona um pouco com o acolhimento institucional, né, que é justamente, só que aí é justamente uma instituição, esse acolhimento vai ser feito por uma instituição, ou pode ser feito esse acolhimento por uma família, né? No caso aí vai ser um programa de acolhimento familiar, né? Então, assim, são exemplos, né? A colocação em família substituta é quando envolve, por exemplo, a cessão da guarda, da tutela e da adoção para a criança, ou a própria adoção, né? Por que que esses últimos, esses dois últimos, ou seja, programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, eles precisam da justiça, porque tudo que envolva a guarda da criança, né, o poder familiar, né, que os pais têm sobre a criança, precisa, para uma eventual suspensão ou interrupção desse poder familiar, é necessário que a justiça analise, né? Porque só a justiça pode, assim, de certa forma, romper o vínculo familiar da criança e adolescente em casos, e lembrando que esses casos devem ser extremos, né? Assim, apenas em casos extremos é que esse vínculo ele deve ser rompido, né? Até preferencialmente se a criança sofrer alguma forma de negação de direito por parte de uma pessoa que compõe aquele núcleo familiar, ou alguma forma de violência, né? É recomendável que essa pessoa seja ou seja, a pessoa que cometeu a violência que seja afastada, né? Então, em última hipótese que a criança ou adolescente ela deve ser retirada do seu convívio familiar, né? E aí, eventualmente, possa ir para um acolhimento institucional, para o programa de família substituta, ou no programa de acolhimento familiar, no programa de acolhimento institucional, né? Ou na colocação em uma família substituta, né? Seja através da guarda, da tutela ou da adoção, né? Então, tem isso, né? É importante que o Conselho Tutelar, segundo a lei, ele pode muito bem, segundo a própria lei, aplicar o acolhimento institucional e não pode a inclusão no programa familiar. Eles são semelhantes, então, assim, pela lei a gente pode ver que o Conselho Tutelar teria competência para realizar esse acolhimento institucional, né? Só que a gente tem que ver esse dispositivo com muita calma, né? Esse dispositivo só deve ser aplicado, ou seja, o Conselho Tutelar só vai poder fazer esse acolhimento institucional apenas por ele, sem necessariamente passar por uma decisão da Justiça da Infância e da Juventude, em casos extremos, e sempre quando não tiver tempo da Justiça se manifestar. Não é de competência do Conselho Tutelar retirar uma criança ou adolescente do convívio familiar e colocar no abrigo, caso não seja uma situação de risco iminente, né? Então a gente deve ver com muita parcimônia essa previsão, né? Então está entre as competências, tá, mas é necessário que essa especificamente que é do Conselho Tutelar fazer sozinha, é necessário que a gente olhe com bastante calma, justamente para evitar alguma medida mais drástica, né, no sentido assim, sempre pensando também
que existem reserva de jurisdição, né? Então o correto seria o juiz decidir, né? Só que em caso, por exemplo, de um flagrante delito, na iminência de uma de um de uma violência, por exemplo, de uma negação drástica de direitos, então realmente o Conselho Tutelar está autorizado, mas via de regra tem que passar pela Justiça, né? Então tem essa autorização também, né? Então é por isso que a gente tem que ver com calma esse inciso 8, não, esse inciso 7 do acolhimento institucional que pode ser feito pelo Conselho Tutelar. Alguns vão ser de competência só da Justiça, né? Lembrando, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta, porque a Justiça é algo de reserva de jurisdição a questões envolvendo poder familiar, guarda, tutela e adoção. Então esse conjunto de medidas são para proteger criança e adolescente que estejam em situação de risco, né? Ou seja, a medida protetiva, né? A medida socioeducativa é aplicada somente quando o adolescente ele pratica algum ato que ele pode ser, que ele é equiparado a crime, né? Lembrando que adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. Se ele cometer algum ato que está tipificado pelo Código Penal, ou seja, é equiparado a algum crime, o juiz pode eventualmente aplicar uma medida socioeducativa, que é tanto a advertência, a obrigação de reparar o dano, né, quando envolver reflexos patrimoniais, né, prestação de serviço à comunidade, né, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, internação em estabelecimento educacional, né? Então, assim, lembrando que justamente pela essa condição de pessoa em desenvolvimento é que a prática de um ato infracional que eventualmente um adolescente faça, podem ensejar algumas dessas medidas e não enseja a pena do Código Penal, que é para pessoas maiores de 18 anos, né? É importante a gente ver isso somente porque todo o sistema de medida socioeducativa ele é voltado justamente para essa condição peculiar, né, do adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento, né? Ou pelo menos assim deve ser, né? As políticas públicas de socioeducação, relacionadas à socioeducação, devem sempre primar pelos direitos humanos e sempre ver a criança, ou o adolescente, né, porque a criança não é sujeita à medida socioeducativa, o adolescente a partir dessa ótica, né? Então, pessoal, eu apenas trouxe alguns tópicos, né, relacionados ao tema, né? Porque o direito da criança e do adolescente como todos sabem, né, esse conjunto de direitos, eles são direitos humanos, são direitos fundamentais, né? Eles têm especificidades, né, além do direito humano, né, que todos temos, né, em virtude do nosso estatuto jurídico, né, enquanto pessoa, né, portador de dignidade da pessoa humana. Existem direitos específicos para proteger a infância, a adolescência, né? E esse conjunto de direitos humanos ele vai ser escritos, vai estar lá na Constituição e está no ECA, né? Então o ECA é um mecanismo de proteção de direitos humanos, né? Sua importância é tão grande que ele é necessariamente um componente que tem que fazer parte do currículo do ensino fundamental. Então, para isso, essa aula foi um pouco voltada para esse problema. Tentei analisar um pouco do contexto histórico e sociológico da emergência do ECA, né, no nosso primeiro momento, vendo as três formas que o Estado pensou a questão da infância e da juventude, né, desde uma ideia mais repressiva, primeiro, depois na ideia da situação problemática, né, no binômio abandono-repressão, né, binômio abandono e delinquência, né, até chegar na compreensão da doutrina da proteção integral, né. Então a gente fez essa análise histórico-sociológica, viu alguns dispositivos da Constituição e do próprio ECA, né, trouxemos um balanço geral, uma visão um pouco panorâmica, né, mas eu creio que o suficiente para a gente ter desenvolvido
um conhecimento sobre esse importante mecanismo, né, de proteção dos direitos humanos, especial dos direitos da criança e do adolescente. É um tema muito importante, é um tema que faz parte do currículo, né? Então ele tem que, essas noções têm que ser repassadas em sala de aula para o ensino fundamental, justamente como forma de educar, criar uma educação em direitos humanos, justamente para evitar formas de violação dos direitos da criança e do adolescente e negação dos direitos da criança e do adolescente, né? E a partir justamente dessa educação em direitos humanos, educação que possa fazer com que esse arcabouço legal cada vez mais faça parte da vida e da cultura escolar e da cultura da infância e da adolescência, né? Ele também faz parte de muitos dos conteúdos programados que estão nos certames para o provimento de cargos nas carreiras do magistério na área da educação básica, né? Então, também ele é muito cobrado em concursos públicos, né? Justamente pela necessidade do professor aprender mais sobre esse tema, né? Então, é algo que é fundamental, assim. E, enfim, né? Me despeço aqui dessa aula com vocês, né? Queria agradecer a todos que estão acompanhando, né, que se interessaram pelo curso, desejar um bom carnaval a todos, até as nossas próximas aulas, né? Então, continuem seguindo a página, continuem acompanhando nossos vídeos aqui no YouTube, curtam, se tiverem alguma dúvida comentem, né? Eu tô lá para responder, né? A gente dialogar. Então é isso, né, pessoal? Uma boa noite a todos e a todas. Até a próxima aula, né?